Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, eis aí, Pai, os seus filhos também, Pai. Pai amado, eu venho aqui, Pai, te pedir a graça, o amor, a compreensão, Pai, para todos os pais que possam passar para os seus filhos também, Pai. Pai, venha abençoar eles, Pai, trazendo, Pai, tudo que é de bom, Pai. Tudo que é de bom nas nossas vidas, na vida deles, na vida de todos nós. Não só os pais, como as mães também, que somos pai e mãe também para os nossos filhos, Senhor. Verdade, Jesus, venha, Pai, livrar todo o mal, de todas as coisas ruins que possa acontecer com algum dos nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos, Pai, por essa data especial, mais uma data especial, Pai. Que é a sua data também, Pai, que é o Senhor, é o nosso Pai, Pai. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, o nosso Pai maravilhoso, que a gente pode estar aqui agora, clamando e agradecendo ao Senhor por essa grande dívida, essa grande data de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que a gente te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Pode sentar-se também, por favor. Abra sua Bíblia. Nós vamos ler o livro de Romanos. Nós vamos voltar a um texto conhecido, já pregado. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu quero pensar um pouco com você nesse texto, nesta noite. E eu quero compartilhar com você algo que Deus tem falado profundamente ao meu coração nesses dias, dentro desse texto. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2, o texto diz assim, acompanhe na sua Bíblia, ou no Data Show aqui, também tem a projeção do texto. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O texto por si só já é um texto fantástico. Ele é quase autoexplicativo. Mas eu queria ainda ler em uma outra versão esse mesmo texto. Ouça por gentileza, eu agora vou ler na nova versão transformadora, o mesmo texto. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Não seja que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Versículo 2, nessa outra versão, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu quero pensar com você, e eu resolvi dar um tema para essa mensagem, e o tema dessa mensagem é inconformados. À primeira vista, a palavra inconformados pode até soar mal, mas essa palavra que eu estou dando como tema da mensagem, ela está atrelada diretamente ao texto que nós lemos. Paulo, ele escreve uma carta a uma igreja, a igreja de Roma, e ele traz a sua teologia para essa igreja,
durante os primeiros 11 capítulos. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está falando sobre teologia. É a sua doxologia, é aquilo que ele entende da doutrina cristã. E ele vai passo a passo fundamentando. Ele fala sobre salvação, ele fala sobre justificação, ele fala sobre regeneração, e ele vai tratando temas relacionados à teologia do capítulo 1 ao capítulo 11. Quando chega no capítulo 12, que é onde nós iniciamos a leitura, agora Paulo passa para a parte prática disso aí. É como se ele estivesse dizendo, em razão, esse portanto aí que está no início aí do texto, em razão de tudo que foi dito antes, agora nós precisamos praticar. Praticar tudo que foi ensinado antes. E aí ele começa a falar especificamente sobre santificação. Esse texto tem a ver com santificação, mas a santificação produzida pelo Espírito Santo. E aí ele inicia esse entendimento de prática, desse processo de santificação, dizendo que nós devemos correr atrás desse processo de separação, desse processo de santificação, desse processo de consagração a Deus, e a razão disso é as próprias misericórdias dele, de Deus. Observe que ele diz, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Ele está dizendo, olha, depois de vocês lembrarem tudo que Deus fez na vida de vocês, vocês agora precisam retribuir toda essa misericórdia, se colocando à disposição do Espírito Santo, para que ele faça um trabalho de santificação, de consagração, um trabalho de separação. Quando nós fomos chamados por Deus, fomos chamados para sermos diferentes. E o texto deixa isso bastante claro, porque o texto diz que nós não devemos nos comportar como o mundo se comporta, porque o texto nos indica que nós não devemos imitar o comportamento do mundo. Mas o primeiro passo nesse processo de santificação é o processo de oferecer-se em culto racional a Deus. Ele diz, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. E alguém pode perguntar, como é que funciona esse processo de oferecer-se a Deus em sacrifício vivo? Para as pessoas que receberam essa carta, e boa parte delas, ou a maioria delas, conhecia bem a cultura judaica, eles entenderam que no Antigo Testamento o sacrifício de adoração era o sacrifício vivo de um animal. Levava-se um animal ao templo e sacrificava-se esse animal, e esse era uma forma de adorar, de cultuar, de oferecer sacrifício. Existiam vários sacrifícios, mas um deles era justamente de adoração através do sacrifício de um animal. Aí Paulo, pegando esse gancho, esse entendimento deles, Paulo está dizendo, agora não mais é preciso oferecer um animal em sacrifício no templo, mas vocês são o próprio meio de sacrifício.
Vocês são o próprio meio de adoração. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês serão adoradores ambulantes. É a sua vida ser uma vida de adoração constante. Amém, queridos? Aonde quer que você esteja, Paulo está dizendo, seja um culto. O culto não acontece agora não mais só no templo. Ao contrário do que alguns podem pensar, o nosso culto atual, como cristãos de Deus, seguidores de Cristo, não acontece só aos domingos à noite dentro da igreja. O culto de cada um de nós acontece, ou deve acontecer, 24 horas. Amém? E aí cabe uma pergunta para mim, e cabe uma pergunta para você. Será que nós cultuamos a Deus, conforme está proposto pela Bíblia, às 24 horas? Será que a gente consegue cumprir o que está exposto aqui no texto? Que o primeiro passo desse processo de santificação é oferecer-se a Deus em culto racional em todo o tempo? Será que a gente consegue pensar pelo menos na possibilidade de que, como diz o próprio Paulo em outro texto, e eu repito muito isso, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façam tudo, diga comigo, para a glória de Deus. Quando você está estudando, você precisa glorificar a Deus lá no seu estudo. Quando você está trabalhando, você precisa glorificar a Deus lá no seu trabalho. Quando você está lavando louças, você faz isso, mas o seu íntimo se regozija e você, naquele seu momento de trabalho doméstico, por assim dizer, você glorifica a Deus lá. Não é bom a gente ter essa mentalidade, porque a proposta do texto de Paulo é uma mudança de mente. É por isso que eu resolvi chamar a mensagem de inconformados, porque nós não podemos, irmãos, nos conformar com uma vida monótona, uma vida onde não está baseada na adoração a Deus. Quando você está, quando nós estamos fora da igreja, aí é que nós temos que ser verdadeiros adoradores. Porque ser adorador dentro do templo é mais fácil. Aqui nós temos tudo que converge para sermos adoradores. O louvor canta e todos nós cantamos. Alguém que está à frente diz, vamos orar, e todo mundo faz o quê? Ora, ou pelo menos 90%, 99%, ora. O pastor diz, vamos meditar na palavra de Deus, e todo mundo faz o quê? Medita na palavra de Deus. Mas a proposta de Paulo é que a nossa vida seja uma continuidade do que acontece aqui dentro da igreja. Que lá fora eu consiga ser, que lá fora você consiga ser um adorador. É uma mudança, é como se Paulo ainda continuasse dizendo, tenha uma vida que agrada a Deus. A mensagem de hoje, irmãos, ela é muito reflexiva. Você pode, diante de tudo que está sendo dito, pensar sobre as suas ações, pensar sobre as suas reações, pensar sobre o seu convívio, principalmente o seu convívio familiar, não é? Porque quando nós estamos com a nossa família,
ali onde a gente se evidencia como realmente nós somos. Quando nós estamos na frente das pessoas, eu digo muito isso, nós somos mais agradáveis, nós somos mais sorridentes, mas quando nós estamos no íntimo da nossa família, ali no convívio dia a dia após dia ali sou eu verdadeiro, ali é você verdadeiramente. Mas a proposta é que sejamos sempre a mesma pessoa. Em nenhum lugar na Bíblia tem dizendo que nós vamos usar, né, uma máscara ou alguma coisa que nós vamos colocar para vir à igreja. Como se essa roupa, esse terno, né, me desse outro papel. Cristão não foi chamado para ser ator. Não no papel de cristão. Ele pode até ser ator, atriz, sem problema nenhum. Mas não no papel de cristão. Ele foi chamado para ser adorador. Amém? Ele foi chamado para que todas as pessoas vejam nele Jesus Cristo. Então, o primeiro processo é o processo de oferecer-se em culto. O segundo processo dessa santificação do Espírito Santo, ele é feito como? Quando nós conseguimos não imitar o comportamento do mundo. Quando nós não nos tornamos à semelhança do mundo. Quando nós não nos conformamos com o modelo do mundo. A ideia aqui de não se amoldem, não se tornem dentro do modelo. Não sejam ou não sigam o padrão do mundo. E o mundo tem o seu padrão. O mundo tem a sua forma de conceber as coisas. Se você chegar numa faculdade hoje, você vai ouvir muita gente defendendo o relativismo. E eles dizem que tudo depende. Qualquer coisa que você disser para eles, eles viram para você e dizem o quê? Depende. É o relativismo. Nada é absoluto. Nada é uma verdade absoluta. Mas o cristão entende a palavra de Deus, entende o próprio Deus como verdade absoluta. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quando nós aceitamos essa fé, ela é um pacote completo que eu passo a viver essa fé em todo o tempo na minha vida. Então agora já não me cabe esse relativismo tão amplo. Dúvidas sem fim, modismos. Quantos modismos, irmãos? E voltando um pouco para a ideia da faculdade, eu estava ouvindo um pastor chamado Mauro Menster, eu acho que é Menster, não sei pronunciar o segundo nome dele, e ele dizia que, infelizmente, os nossos jovens não estão preparados para enfrentar uma faculdade como cristãos. E por que eles não estão preparados? Porque por alguma razão, a fé que eles viveram durante o seu tempo até a chegada na faculdade, não foi suficiente para mantê-los firmes naqueles conceitos. Quando ele chega na faculdade, que ele pega um professor ateu, esse professor consegue desmontar o conceito dele de cristianismo muito facilmente. E isso é preocupante. Muito preocupante. Mas o texto diz: não se conformem com esse mundo. Não aceitem o modelo do mundo. Não aceite a forma que o mundo lida com as situações. Para eles, tudo é normal. E eu pergunto para você nesta noite:
Para nós cristãos, tudo é normal? Tudo é normal? Não, nem tudo é normal. A Bíblia traça parâmetros e eu prefiro seguir a Bíblia. Eu prefiro seguir os conceitos bíblicos. Se a Bíblia diz que é pecado, então é pecado. Eu vou respeitar integralmente pessoas que adotem comportamentos considerados pecaminosos, mas eu não vou aceitar para mim aquilo ali, porque o certo é o certo e o errado é o errado. Não dá para negociar essas coisas. Ah, mas eu preciso entender cada um deles. Eu preciso entender as suas naturezas. Irmãos, tudo tem sim a sua forma de bom senso. Você não vai de forma nenhuma, em nome da sua fé, fazer nada que seja ilegal. Você não vai obrigar ninguém a pensar como você, mas você também não é obrigado a pensar como ninguém. Concorda comigo? Se a pessoa tem uma opinião diferente da sua, você respeita a opinião dele, mas ele também precisa respeitar a sua opinião. É justo isso. O respeito mútuo. Se eu vejo coisas que são hoje vendidas como tudo ok, tudo certo, e eu vejo na Bíblia diferenças, então eu continuo com a Bíblia. Hoje nós temos visto, irmãos, infelizmente, uma falta muito grande de temor a Deus. Parece que as pessoas perderam o temor ao Senhor. Parece que o mundo não tem medo, não tem respeito, não está nem aí. E alguém pode perguntar, então por que que Deus não pune? Então por que que Deus não age? Pergunta para Ele. Ele tem o seu tempo, Ele tem a sua forma de justiça, Ele tem a sua justiça plena. Agora eu não posso, irmãos, porque outro acha que pode zombar de Deus, eu não posso achar que aquilo é normal. E ficar inclusive dando audiência para ele, assistindo coisas que claramente zombam do Deus trino, do Deus criador dos céus e da terra. Não é um comportamento, eu penso que Deus espera de mim, não me posicionar. É deixar como está, me calar, não. Eles perderam o temor a Deus. O mundo perdeu, sabe, toda e qualquer respeito por esse Deus. E quem é que vai cuidar de tudo isso? Não sou eu, mas eu vou continuar firmado na palavra. Eu vou continuar firmado nesse processo de santificação. Hoje, nós vemos muito, irmãos, um processo de distanciamento de Deus, frieza espiritual completa, absoluta. E aí o texto diz, não se conformem com isso, com esse mundo. Você vai se conformar? Não deveria. Você não vai se conformar. Se você percebe que você está perdendo o fervor espiritual, o que é que você tem que fazer? Correr logo para os pés do Senhor. Você tem que rapidamente dizer, Deus, eu não posso aceitar essa vida de ficar uma semana inteira sem orar.
de ficar uma semana inteira sem meditar na palavra de Deus, de ficar uma semana inteira só preocupado com as minhas coisas pessoais. Eu não posso aceitar isso. Essa frieza espiritual, ela é inclusive dita pelo próprio Jesus. Ele disse que nos últimos dias, muitos esfriariam na fé. Apatia, falta empolgação, falta desejo, falta fogo do Espírito Santo, falta vontade de buscar a Deus. Não se conforme com isso, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Isso é para você, mas é para mim também. Não se conforme com isso. Agora, para quem diz assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, aí tudo bem. Se você acha que não tem nada a ver com isso, tudo bem. Mas para aqueles que foram chamados por Deus, nós não podemos nos conformar. Não podemos achar que isso é normal, que tudo não passa por uma falta de tempo. Ah, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, e porque eu não tenho tempo, eu não oro, eu não tenho tempo, eu não vou à igreja, eu não tenho tempo, eu não leio Bíblia, eu não tenho tempo. O nosso primeiro tempo tem que ser para quem? Para Deus. Quando nós acordamos por conta dessa misericórdia que foi citada aqui. Por conta da misericórdia de Deus, a gente acorda. E se a gente acorda por conta da misericórdia de Deus, o mínimo seria nós dizermos assim: Senhor, Deus, obrigado, porque a tua misericórdia me alcançou e eu acordei mais um dia, né? A saúde que você tem, não se engane, é Deus que providencia para você. Não se engane. Você pode até aí não concordar comigo, dizer: não, o pastor está viajando aí. Você pode pensar isso, não tem problema. Mas a grande verdade é que a saúde que nós temos é a misericórdia de Deus na nossa vida. O trabalho que a gente tem, que a gente vai feliz da vida, amém? Amém? É Deus que nos providencia. A casa, quando a gente voltar para a nossa casa, foi Deus que nos deu aquela casa lá, que está nos esperando, né? Ela só não está de portas abertas, porque hoje em dia não dá para deixar a casa de portas abertas e vir à igreja, né? Não dá. Mas ela está lá, nos esperando. A cama quentinha, o seu cobertor maravilhoso, oh delícia, né? Quem te deu? A misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus na tua vida, meu filho, minha filha. Hoje eu chegava da igreja, meio-dia, e lá na minha quadra, quando eu cheguei, uma pessoa me abordou e me ofereceu um artesanatozinho que ele estava fazendo, e ele dizia: eu estou fazendo esse artesanato para comer, porque eu não tenho dinheiro para comprar comida, e eu preciso comer. Aliás, todos nós precisamos de comer, isso é básico. Mas às vezes nós nos esquecemos que a misericórdia de Deus nos alcança de tal forma que nós temos comida sobrando na nossa casa. Sobrando comida. E me perdoe, às vezes até há o desperdício, lamentável, mas acontece. Mas nós olhamos para aquela comida e glorificamos a Deus por aquela comida? Será que nós agradecemos? Será que a gente abre a despensa e olha lá o feijão, o arroz, o óleo e tudo mais que está ali e diz assim: obrigado, Senhor, porque isso aqui é a misericórdia do Senhor na minha vida? Porque se nós não estivermos fazendo isso, nós estamos pecando contra Deus. Deveríamos agradecer mais, deveríamos pedir menos, deveríamos nos inconformar com esse modo, muitas vezes, natural de levar a vida. De achar que tudo é uma monotonia, que tudo está muito bom. Eu vou à igreja porque é domingo, porque se não fosse domingo eu não ia. Não, vem à igreja porque você precisa agradecer a Deus, porque você precisa glorificar ao Senhor, porque você tem um culto para oferecer ao Senhor. Amém?
Deus não espera de nós obrigação. Tudo que nós fazemos, não devemos fazer por obrigação. Eu só vou à igreja porque eu sou obrigado, porque se eu não for, eu sei que depois fica ruim para mim. Não faça isso, não pense assim. A ideia do texto é um inconformismo, mas esse inconformismo se dá a partir de uma renovação de mente. Diga comigo, renovação de mente. É a forma como nós pensamos que precisa mudar. E quem é que vai providenciar essa mudança na nossa mente? Diga comigo, o Espírito Santo. Agora diga, Senhor, Espírito Santo, renova minha mente, transforma minha mente, para que eu não me conforme com aquilo que eu não devo me conformar. O Espírito Santo precisa mudar a nossa maneira de pensar e de ver as coisas. O Espírito Santo precisa trabalhar de tal forma em nós que a vida ela vai ter outro significado a partir da mudança que o Espírito Santo pode produzir na nossa mente. A partir dessa mudança, a partir dessa transformação, nós vamos conseguir enxergar muito melhor a bênção de Deus sobre nós, o favor do Senhor sobre a nossa vida, o amor dele por cada um de nós, e amor incondicional, amor que não está condicionado a absolutamente nada. Se nós fizermos, ele nos ama, e se nós não fizermos, ele nos ama ainda assim. A partir dessa mudança de mente, eu vou olhar as pessoas como pessoas que também foram criadas à imagem e semelhança de Deus, e elas são pessoas que eu devo tratá-las como Deus as trataria. Eu vou ser bem menos arrogante quando eu entender que tudo que eu tenho vem de Deus, que eu sou apenas mordomo daquilo que Deus coloca nas minhas mãos. Eu vou olhar para a minha vida, para a minha família, para aquilo que são considerados bens, e vou dizer, eu vou zelar melhor, eu vou cuidar melhor, porque isso aqui são coisas que Deus me deu para cuidar. As minhas relações interpessoais vão melhorar muito quando o Espírito Santo providenciar uma mudança, uma renovação de mente, porque agora eu vou tratar as pessoas com muito mais amor e com muito mais respeito, com muito mais zelo. Eu vou me preocupar com os outros e não só comigo. Porque se é uma coisa que nós, seres humanos, temos é o tal do egocentrismo. O que nós realmente queremos é que nós estejamos bem. Se eu estiver bem, amém. O resto, corra atrás do seu, porque eu estou correndo atrás do meu. É aquele ditado popular, né? É cada um por si e Deus por todos. Já ouviu isso? Mas a vida cristã propõe uma coisa diferente. A vida cristã propõe que a partir desse processo de andar com Deus, nós vamos ser a semelhança de Cristo, e a partir disso, nós vamos fazer como Cristo fez. E ele se importava com as pessoas. Se eu perguntar para você, e você por gentileza não me responda, só pensa aí. Pensa direitinho, você realmente se importa com as pessoas? Você realmente acha que elas merecem alguma atenção sua?
Você realmente gostaria que elas conhecessem a Deus como você conhece? Você realmente tem interesse que elas venham fazer parte dessa comunidade cristã, para que elas vejam que a comunidade cristã é diferente porque imita a Cristo e não o mundo, porque a proposta é: não imitem o mundo. Será que é assim que nós pensamos? Será que é assim que nós norteamos a nossa vida? Será que amanhã, quando eu iniciar a semana, eu vou lembrar de orar por alguém, eu vou lembrar de falar com alguém a respeito do amor de Deus? Será que quando iniciar a semana vai ser diferente, ou tudo vai voltar ao normal depois de mais um sermão de 30 minutos? O pastor gastou 30 minutos, o tempo dele está se esgotando, ele está falando muito. Amanhã é dia de trabalho, eu quero ir para casa, eu quero ir para a minha vida, eu quero ir para minhas coisas, eu quero ir para o meu eu. Será que será isso que vai acontecer com você? Sinceramente, eu espero que não aconteça isso com você. Sinceramente, eu espero que não aconteça isso comigo. Sinceramente, eu espero que esta palavra de Deus, ela realmente gere em mim uma transformação que eu preciso. E a bem da verdade, todos nós precisamos ser transformados dia após dia pelo Espírito Santo. Amém? Todos nós. Ah, pastor, eu não preciso não. Você acha que não, mas precisa. Até você que acha que não, você precisa. Todos nós precisamos ser transformados para entrar nesse processo de inconformismo. Mas esse inconformismo é com o quê? Com as coisas que não agradam a Deus. Eu quero, sinceramente, me tornar parecido com Jesus. Buscamos muitas coisas, irmãos, nos preocupamos com tanta coisa, mas precisamos nos preocupar em fazer a vontade de Deus. E o texto conclui dizendo que a partir dessa oferta de culto racional, a partir desse inconformismo, nós poderemos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a partir dessa mudança que acontece, produzida pelo Espírito Santo, que a gente vai conseguir, aí sim, a gente experimenta a vontade de Deus. A gente fala muito, né? Ah, Deus, eu quero saber qual é a tua vontade. Senhor, a Bíblia diz que a tua vontade é boa. A tua palavra diz que a tua vontade é perfeita. E eu quero muito isso. Então peça antes disso para que Ele te dê uma vida de adoração diária. Peça para que Ele te dê uma transformação de mente. Porque isso da vontade de Deus vai ser uma consequência na sua vida. A partir disso tudo, aí sim, aí é tranquilo. Aí você vai conseguir experimentar como é boa a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente caminhe dentro desses parâmetros. Amém? Que o Espírito Santo trabalhe na sua e na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. E eu queria que você fizesse a sua oração, não só escutasse a oração que eu vou fazer aqui no microfone, mas faça também a sua oração. Diante de tudo que foi pregado, eu queria que você pensasse sobre a sua vida, sobre as suas relações, sobre a sua maneira de proceder, e você, dentro disso aí, você orasse, em nome de Jesus. Pode começar orando, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor nesse instante, em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra foi pregada, Pai. A Tua palavra foi pregada e tudo que foi dito foi para que o Senhor seja glorificado. Produz, Senhor, essa mudança. Produz, Senhor, essa mudança. Eu preciso, Senhor, de mudança. Eu preciso, Senhor, de transformação. Eu preciso, Deus, de vida. Eu não quero, Senhor, ser igual eu sou até hoje. Eu quero que o Senhor trabalhe de forma sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Que o Espírito Santo comece a trabalhar agora, transformando, Senhor, a nossa mente. Queremos nos posicionar do lado do Senhor. Queremos nos posicionar como verdadeiros adoradores. Queremos, ó Deus, continuar aprendendo do Senhor. Queremos aprender, ó Deus, a nos relacionarmos contigo. Queremos aprender a nos relacionar com as pessoas. Queremos aprender a dizer não para o pecado. Queremos aprender a dizer sim para o Senhor. Queremos aprender a resistir à tentação. Queremos, ó Deus, que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo, vai trabalhando, Senhor, trabalhando, Deus, na minha vida. Tira, Senhor, de nós, tira, Senhor, de nós tudo aquilo que não te agrada. Tira de nós, Senhor, a frieza. Tira de nós, ó Deus, a monotonia. Em nome de Jesus Cristo, Deus, produz, Senhor, produz uma mente renovada. Uma mente renovada. Uma mente renovada que consegue enxergar o favor do Senhor. Uma mente renovada que consegue exalar a presença de Deus aonde quer que chega. Uma mente renovada que sabe glorificar a Deus em todas as situações da vida. Haja o que houver, nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, Pai. Senhor, vai produzindo essa mudança em nós. Que amanhã seja um dia diferente de maior agradecimento ao Senhor, um dia diferente de comunhão com o Senhor, um dia diferente de poder mostrar para o mundo que nós temos o favor do Senhor e somos diferentes pela Tua misericórdia, Pai. Opera nos nossos corações e nas nossas mentes. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.